Finalidade da cruz. Amém. Estou crucificando com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:19b, 20. Um dos pontos que eu quero tocar hoje sobre a ilusão do símbolo do cristianismo. Os elementos anticristãos do mundo secular dariam tudo para conseguir eliminar manifestações públicas da cruz. Ainda assim, ela vista no topo das torres de dezenas de milhares de igrejas, nas procissões, sendo frequentemente feita de ouro ou até de ornada de pedras preciosas. A cruz, entretanto, é exibida mais como uma peça de bijuteria ao redor do pescoço ou pendurada numa orelha ou em qualquer outra coisa. É preciso perguntarmos através de que tipo de estranho de alquimia arrude a cruz é manchada de sangue de Cristo, sobre o qual ele sofreu e morreu pelos nossos pecados, se tornou tão limpa, tão glamurosa. Não importa como ela foi exibida, seja até mesmo como joalheria ou como pichação, a cruz universalmente é reconhecida como símbolo do cristianismo. E é aí que reside o grave problema. A própria cruz, em lugar de que nela aconteceu há 19 séculos, se tornou o centro das atenções, resultando em vários erros graves. O próprio formato, embora concebido uns pagãos cruéis para punir os criminosos que existiam nos séculos passados, tem se tornado sacro misteriosamente imbuído as propriedades mágicas, alimentando a ilusão de que a própria exibição da cruz de alguma forma garante a proteção divina. Isso é com certeza mentira. Muitas pessoas se iludem nesse ponto. Milhões, por suas superstições, levam uma cruz pendurada no pescoço ou até em suas casas, ou fazem o sinal da cruz para pedir que o mal afugente os demônios. Os demônios temem a cruz. Isso é verdade. Não uma cruz em qualquer um que não foi crucificado juntamente com ele. Exibe a cruz em vão. A palavra da cruz, poder de Deus. Paulo afirmou que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18 disse isso. Assim sendo, o poder da cruz não reside na sua exibição, mas sim na sua pregação. E essa mensagem nada tem a ver com o formato peculiar da cruz, é assim como a morte de Cristo sobre ela. Como declara o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. E não para aqueles que o usam ou exibem, ou até fazem o sinal da cruz. Isso é em vão. O que é esse Evangelho que salva? Paulo afirma explicitamente assim: Velho, lembra-vos que o Evangelho que vos anunciei, por ele também sois salvos, que Cristo morreu por nossos crucificados para cumprir a profecia relacionada à morte de forma do Messias. Salmos 22. Não porque a cruz se tinha alguma ligação com a nossa redenção, o imprescindível era derramamento do sangue de Cristo em sua morte, como pronunciado nos sacrifícios do Antigo Testamento. Pois sem derramamento de sangue não há remissão. Isso diz em Hebreus 9:22. É o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Outro versículo da Bíblia. Não dizemos isso para afirmar que a cruz em si é insignificante. Não pensem isso. O fato de Cristo ter sido pregado numa cruz revela horripilantemente intensidade de maldade inata no coração de cada ser humano. Ser pregado, despido numa cruz e ser exibido publicamente, morrer lentamente entre os zombarias e os escárnios, era a morte mais torturante, dolorosa e humilhante
que poderia ser imaginada. E foi exatamente o que, insignificamente, ser humano fez ao seu Criador. Nós precisamos cair no rosto em terra, tomado de horror, em profundo arrependimento, dominados pela vergonha, pois não foram somente a turba sedenta, o sangue e os soldados romeiros, e pregaram a cruz, mas sim os nossos pecados que fizeram ele ser crucificado. Um outro ponto a cruz revela a marginalidade do homem e o amor de Deus. Assim sendo, a cruz revela pela eternidade adentro a terrível verdade de que abaixo da bonita fachada e a cultura da educação, o coração imundo é enganoso, mais de que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Isso está escrito em Jeremias 17:9. Capaz de executar o mal muito além da nossa compreensão, até mesmo contra o Deus e quem criou o amor, e que pacientemente o supre. Será que alguém duvida da corrupção ou da maldade do próprio coração? Que tal a pessoa olhe para a cruz e recue dando uma revolta a partir do seu mais interior? Não é à toa que o humanista orgulhoso odeia a cruz. Ao mesmo tempo que a cruz revela a marginalidade, malignidade do coração humano. Entretanto, ele revela que a bondade também, misericórdia e o amor de Deus em uma maneira de nenhuma coisa seria capaz. Em contraste com esse mal indescritível, com esse ódio diabólico e ele dirigido, o Senhor da Glória, que poderia destruir a terra e todo o que nela há, com simples palavras, permitiu ser zombado, injuriado, açoitado e pregado naquela cruz. Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2:8 está escrito isso. Enquanto o homem fazia o pior, humilhava, zombava, Deus respondia com amor, não apenas se entregando aos seus carrascos, mas carregando nossos pecados e recebendo o castigo de nós juntamente merecíamos. Não merecíamos isso, na verdade, mas ele fez por amor. A cruz prova que existe perdão para a pior dos pecados. Aquele pecado que você acha que nunca vai ser perdoado, a cruz prova que existe o perdão. Existe ainda em outros sérios problemas como símbolo, especialmente o crucifixo católico que exibe um Cristo perpetuamente pendurado na cruz, assim como faz a missa, a ênfase de um sofrimento físico de Cristo, como isso tivesse pago os nossos pecados. Não foi a dor, não foi o sofrimento físico que nos fez perdoar nossos pecados. Pelo contrário, isso foi o que o homem fez, que ele só podia condenar a todos. Nossa redenção aconteceu através do fato que ele foi ferido por Jeová, sua alma foi dada como oferta pelo pecado. Isaías 53:10. Deus fez cair sobre a iniquidade de nós todos, Isaías 53:6, e carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira em nossos pecados, 1 Pedro 2:24. Que Deus esteja convosco. Patrick Carvalho. Amém.